Olá! Eu quero saber se tem alguma criança curiosa aí, porque na história de hoje tem. Pai, quem inventou? Do autor Ilan Brema. Quem ilustrou foi Ana Laura Cantoni, Companhia das Letrinhas, a editora. Aqui a personagem faz muitas perguntas. Eu sou Adriana, sou bibliotecária e convido a todos a saberem as respostas com ela. Vamos lá? O dia estava quente, o escritório um forno e as palavras queriam ficar no conforto úmido da minha cabeça. Resolvi abrir a porta e ventilar um pouco a imaginação, lendo algum livro da minha biblioteca. Ainda com a maçaneta na mão, vejo a minha filha sentada na bancada com meu livro gigante italiano, o nosso livro preferido. Nossos olhares se cruzaram, um pequeno sorriso foi trocado e, como um radar ultrassônico, comecei a buscar alguém mais rondando a área. Mas aparentemente minha filha estava sozinha. Sentei ao lado dela, que estava carinhando cada folha de papel do livro italiano gigante. E, como eu já desconfiava, começaram as perguntas. Pai, quem inventou o papel? Foram os chineses, respondi com ar de sabe-tudo. De repente, comecei a ouvir uma música. Alguém estava escutando um rock dos bons por perto. Mas quem seria, se estávamos só os dois em casa? Levantei para procurar, quando veio mais uma pergunta. Pai, quem inventou o rock? Foram alguns americanos que queriam balançar o esqueleto. Assim que respondi, levantei para recomeçar minha busca pela origem do som. Mas a música havia terminado e ao mesmo tempo uma fresta de sol atingiu o livro gigante italiano. E... Pai, quem inventou o sol? Ele nasceu de uma explosão ocorrida há bilhões de anos. Ao responder à pergunta da minha filha, me virei e puxei um livro sobre a origem do universo e comecei a mostrá-lo. Mas novamente a pequena curiosa perguntou: Pai, quem inventou as letras do alfabeto? Foram os gregos antigos, filha. Eu adoro a Grécia Antiga. Não resisti e comecei a contar um monte de histórias sobre os deuses e heróis gregos. Quando comecei a falar dos espartanos e suas batalhas, lá veio ela. Pai, quem inventou a guerra? Os homens. Minha filha ficou triste com aquela conversa sobre guerra. Então fiz um carinho em seu rosto. Pronto, lá veio mais uma. Pai, quem inventou o carinho? Os homens também. O sorriso voltou ao seu rosto e antes que eu me desse conta, essas crianças são rápidas no gatilho. Mais uma pergunta pipocou, talvez ainda embalada pelo carinho. Pai, quem inventou o doce de leite? Ah, essa é fácil. Foi a sua avó Diana. Agora eu tinha certeza de que as perguntas entrariam no mundo das comidas, pois nós dois adoramos comer coisas gostosas. Esperei pela próxima já com água na boca, mas, como sempre, ela me surpreendeu. Pai, quem inventou o homem? Alguns dizem que viemos dos macacos, outros acreditam que foi Deus quem inventou o homem. Essa pergunta me pegou de calças curtas, já não sabia o que viria depois. Olhei para minha filha e percebi que ela juntava as pernas com força. Antes que eu pudesse falar para ela correr ao banheiro, adivinhe? Pai, quem inventou a privada? Alguém que estava com dor de barriga, filha.
Ao ouvir a resposta, ela deu uma pequena gargalhada, saiu correndo, fez xixi, lavou as mãos e, tão rápida quanto antes, saltou para sentar novamente ao meu lado e disse: Pai, quem inventou a tristeza? Deve ser as mesmas pessoas que inventaram a felicidade, filha. Ela me olhou com uma cara estranha, como se estivesse pensando na minha resposta. Nesse momento percebi algo novo no rosto dela, mas, antes que eu a questionasse, você já sabe. Pai, quem inventou o batom? Dizem que foi uma rainha egípcia muito antiga. Ela foi tão esperta que acabei nem falando do batom que ela tinha passado na boca. Naquele momento, as palavras que antes estavam mortas de calor dentro da minha cabeça começaram a querer saltitar por aí com tantos assuntos interessantes. E eu comecei a sentir uma vontade enorme de sentar no computador para escrever. Mas ela segurou a minha mão e perguntou: Pai, quem inventou a injeção? Com certeza não foi uma criança. Depois da minha resposta, expliquei que precisava voltar ao escritório. Meus dedos estavam inquietos, querendo digitar uma história. E foi só eu terminar de pronunciar a palavra história que ela disse: Pai, quem inventou as histórias? Deve ter sido alguém que estava muito sozinho. Fiz um cafunézinho nela e me levantei. Estava entrando no escritório quando veio a última pergunta daquele dia. As perguntas com certeza continuariam nos próximos dias, semanas e meses. Pai, afinal, quem me inventou? Esses inventores você conhece muito bem. Somos eu e sua mãe. Fechei a porta, estalei os dedos e comecei a ventilar as palavras para fora. Uma nova história estava nascendo. As perguntas da personagem chegam ao final, mas as suas podem continuar em casa, na escola. Não deixe de perguntar nunca. Até a próxima história.